Não. Agora temos uma intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não é novidade e também isso é notícia. As desigualdades salariais continuam a ser chocantes em Portugal e na Europa. Ontem ficámos a saber que, de acordo com os dados mais recentes, os presidentes executivos das maiores empresas portuguesas ganharam, em média, 1 milhão de euros, porque há quem tenha ganho bem mais, e, no geral, têm um salário que é 52 vezes acima dos salários dos trabalhadores dessas mesmas empresas. Na SONAI, Paulo Azevedo ganhou num ano o que um funcionário da SONAI com salário médio recebe ao fim de 37 anos de trabalho. E se esse trabalhador da SONAI ganhar o salário mínimo, terá de trabalhar 77 anos para ganhar o mesmo que o gestor da empresa. E há o caso da Jerónimo Martins. Em média, um trabalhador do grupo que tem o Pingo Doce tem de trabalhar 140 anos para ganhar o que ganha o gestor da empresa. Mas se estivermos a falar de uma trabalhadora da Caixa do Pingo Doce que receba o salário mínimo, ela teria de trabalhar 226 anos para ganhar o mesmo que Pedro Soares dos Santos ganhou no ano passado. Teria de ter 5 longas carreiras contributivas para poder juntar o pedaço da riqueza da empresa que Pedro Soares dos Santos arrecada para si em cada ano. 5 vidas inteiras de trabalho, 226 anos a trabalhar, 40 horas por semana, todos os meses, todo o ano, 5 vidas. E mesmo assim, Soares dos Santos ganharia um pouco mais que essa trabalhadora. Estas desigualdades seriam por si só graves e ofensivas, mas além dos factos concretos ontem revelados, há a tendência. E essa nós sabemos qual é. Na última década, a disparidade entre salários tem aumentado agressivamente e durante o período da crise, em Portugal concretamente, enquanto os salários dos trabalhadores se mantinham estagnados ou até eram cortados, os vencimentos dos gestores aumentavam 40% nas mesmas empresas. Se compararmos os dados de hoje com os de 2014, ano em que a crise estava instalada, a média dos salários dos gestores continuou a subir, mais 300 mil euros do que então, bem como a desigualdade dentro das empresas, de 33 para 52 vezes o valor do salário médio. Já sabemos que há muitos modos de atacar este problema, com medidas fiscais e com contratação coletiva, com políticas de distribuição de riqueza e com regras sobre o funcionamento interno das empresas na fixação de salários, com a exclusão dos apoios do Estado e impedindo que estas empresas participem de arrematações, ou então com o estabelecimento de leques salariais máximos, como o Bloco já propôs neste Parlamento. Pela nossa parte, preferimos todas, porque quanto mais combinadas, mais eficazes estas medidas serão. Mas há uma que não serve para nada: a indignação verbal de ocasião para disfarçar a falta de vontade política para tomar medidas concretas. Em setembro do ano passado, há 6 meses, o Bloco trouxe aqui a debate um projeto de lei que definia mecanismos de transparência nos salários e a fixação de um leque salarial máximo, cuja proporção caberia ao Governo definir para combater estas desigualdades salariais. Trouxemos ao plenário na altura a imagem visual da desproporção absurda e injustificável dos salários, com um gestor à escala humana que se comparava com a representação gráfica de trabalhadores que só se conseguia ver à lupa. A cada dia que passa, a realidade mostra como é preciso uma alteração urgente e como essa alteração não pode dispensar a lei, como sempre defendemos. Na realidade, ao terem rejeitado que esta Assembleia legislasse sobre esta matéria, PS, PSD e CDS são cúmplices desde esse momento de desigualdades que se agudizam. Porque o tempo que nós estamos a perder desde setembro é o benefício dos gestores que se fazem pagar salários supersónicos e que são pagos esses salários a esses gestores à custa do que não se paga a quem todos os dias faz verdadeiramente a riqueza das empresas. Os argumentos utilizados para chumbar esta medida de combate à desigualdade foram, contudo, reveladores da força da nossa proposta. PSD e CDS agitaram 2 fantasmas. Uma proposta deste tipo seria, e cito, bisbilhotice e um striptease salarial e levaria, em segundo lugar, à deslocalização das empresas. Nenhum dos argumentos escolhe.
O dever de informação sobre as desigualdades salariais já está na lei para as empresas do PSI 20 e por isso é que temos os dados que temos e está na lei para todas as empresas, para a generalidade das empresas, no que diz respeito à desigualdade de género. E sobre a questão da deslocalização e esse fantasma, o que é que se pretende sugerir com esse argumento? Que os CTT ou a EDP, que têm aqui o seu mercado e os seus balcões, vão distribuir correio ou eletricidade para a Conchinchina se fixarmos nós um teto salarial máximo? Sabemos que não vão. O argumento do Partido Socialista foi outro. Os deputados do PS argumentaram que eram a favor do princípio e da ideia, mas que votavam contra a proposta porque teriam que discuti-la com os patrões na concertação social. O projeto do Bloco, é bom recordar, atribui ao Governo a competência para fixar o leque salarial de referência e, por isso, se tivesse sido aprovado, o Governo teria o tempo de fazer as consultas que entendesse, mas estaria hoje obrigado a fazê-las para concretizar esta medida em função delas. Por isso, o argumentário soou a uma pura desculpa, mas o projeto de lei do Bloco teve o seu efeito. O Partido Socialista, embaraçado com a sua própria posição, apresentou uma recomendação ao Governo para que este avançasse com uma medida semelhante à que o Bloco propusera. E esse debate fizemos-lo aqui em janeiro último. Aprovámos então uma recomendação ao Governo para que este, após consultados os parceiros sociais, defina um mecanismo de limitação proporcional da disparidade salarial no interior de cada organização pública ou privada. E foi isto que aprovamos. Pergunto, senhoras e senhores deputados, alguém teve notícia de alguma consulta, entretanto, realizada? O Governo procurou agendar este tema em sede de concertação social? Pela nossa parte, do conhecimento que temos, não. Ou pelo menos ainda não. Até ver, termino, Sr. Presidente, até ver, nada foi feito. Só a desigualdade aumentou. Senhoras e senhores deputados, este é um debate sobre justiça, sobre desigualdades com as quais a democracia não pode conviver. E, pela nossa parte, não permitiremos que caia novamente no esquecimento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.